Um olá todo especial a você, nosso amigo, nossa amiga aqui da Rede Século XXI, mais um programa Igreja Presente chegando para você que está aí nos acompanhando, não é? Com o nosso cardeal, Dom Odilo Pedro Scherer, que é arcebispo de São Paulo, que sempre nos dá a oportunidade de aprendermos mais, de ficarmos sabendo mais sobre as coisas que falam do dia a dia da igreja. Dom Odilo, mais uma vez, muito obrigado por nos receber aqui na Arquidiocese. É um prazer estar com vocês. Minha saudação a todos vocês também, neste nosso encontro, Igreja Presente. E sobre a Igreja Presente, nós temos tanto a dizer e comentar fatos recentes da vida da Igreja. Agora com o Papa Francisco, há um novo dinamismo, muita coisa bonita acontecendo. Claro, inclusive com a finalização do Sínodo dos Bispos, essa primeira etapa, Dom Odilo, foi marcado nesse praticamente último dia, com a beatificação do Papa Paulo VI. E o Papa Paulo VI tão importante para a Igreja, também por causa do Concílio Vaticano II e outras coisas mais. Eu gostaria até que o senhor começasse para nós falando sobre quem foi o Papa Paulo VI, porque muitas pessoas escutam o nome, mas não tiveram a vivência, não sabem muito da história do Papa Paulo VI. É bem compreensível, porque o Papa Paulo VI faleceu em 1978, portanto já se vão bastante anos. E os jovens não o conheceram. E Papa Paulo VI foi um grande Papa. Foi, junto com João XXIII, Papa do Concílio. Paulo VI era italiano, né? Cardeal João Battista Montini. Ele começou a sua vida trabalhando na igreja, na atividade diplomática, enunciaturas, mas logo ele foi auxiliar na Secretaria de Estado no Vaticano, no tempo de Pio XII. E depois ele foi nomeado arcebispo de Milão, e daí, iniciando o Concílio Vaticano II, começou a participar do concílio e, vindo a falecer o Papa João XXIII, no final da primeira fase do concílio, primeira etapa do concílio, 1963, o cardeal Montini foi eleito Papa e assumiu então a condução do concílio até o fim. E praticamente foi ele que conduziu de fato o concílio depois que foi aberto. João XXIII teve o grande mérito da intuição, da coragem, da convocação do concílio e realmente de pôr as cartas na mesa para que se iniciasse o trabalho do concílio. E João XXIII foi quem de fato organizou depois o trabalho do concílio e conduziu os trabalhos para que se chegasse aos documentos que hoje nós temos, e todos eles praticamente estão assinados pelo Papa Paulo VI. Até tem um fato interessante, que ele foi eleito Papa no intervalo entre a primeira e a segunda sessão do concílio. As sessões eram aqueles períodos de trabalho prolongado, que iam de outubro até maio. Depois retomavam de outubro a maio de novo. Então, depois da primeira sessão, veio a falecer o Papa João XXIII e o Papa Paulo VI, uma vez eleito, iniciou a segunda etapa, a segunda fase do concílio, a segunda sessão, para então conduzir os trabalhos com um discurso bonito e um discurso muito orientador, que ajudou muito a dar rumo ao concílio, porque naturalmente era uma tempestade de ideias, de sugestões, de propostas que tinham sido colocadas na primeira sessão. Então o Papa Paulo VI começou a segunda sessão perguntando, e dizendo que seria trabalho do concílio responder a estas duas grandes questões. Primeiro, Igreja, quem és tu? Que dizes de ti mesma? Portanto, o concílio Vaticano II dizer quem é a Igreja e dizê-lo de uma maneira renovada. Segundo, o concílio devia responder, Igreja, qual é a tua missão? Como desempenhas tua missão? Portanto, o concílio deveria ajudar a Igreja a desempenhar de forma nova a sua missão diante das realidades do mundo mudado e para ter uma nova postura também diante das demandas, dos desafios do mundo. E isso ajudou muito, de maneira que, para responder a essas duas
questões grandes, é que surgiram todos os documentos do concílio. Dom Dino, muito se fala sobre isso, sobre essas duas questões, essas duas grandes perguntas que a igreja fez, mas o povo em geral diz que a igreja se reuniu para provocar uma mudança, para provocar coisas novas na igreja. É isso mesmo que se diz? É isso mesmo que a igreja pretendia na época? Sim, é um concílio que introduziu muitas mudanças na igreja, mas claramente também não foi um concílio de mudanças doutrinais, né? Foi um concílio pastoral e um concílio eclesiológico, um concílio, portanto, que foi uma tomada de consciência daquilo que é a igreja e como a igreja precisa se expressar hoje no mundo e desempenhar hoje a sua missão. E, portanto, nesse sentido, introduziu muitas mudanças, né, de posturas, de métodos e assim por diante, né? O concílio foi um concílio de muitas mudanças, embora na continuidade daquilo que é a igreja. Agora, eu fico imaginando naquele período de primeira sessão para a segunda sessão, a morte do Papa João XXIII, como a igreja ficou fazendo perguntas e até o Papa Paulo VI, quando assumiu o pontificado, de dar continuidade a isso. Quantas perguntas foram feitas naquela época? Continuamos, não continuamos? O que fazemos? Por onde iremos agora? Quanta coisa aconteceu na igreja de importante nessa época, Dom Adilo? Sim, é natural que essas perguntas tenham surgido, né? Realmente muita gente ficou perplexa. Faleceu o Papa e agora o concílio continua? Vai parar? Havia quem dizia, de fato, o concílio tem que parar porque morreu o Papa. Mas a providência de Deus foi tão grande, né, que o Papa faleceu no intervalo entre uma sessão e outra. E esse intervalo tinha 3 meses, né? E, portanto, foi eleito o novo Papa, que imediatamente confirmou a continuação do concílio, tirou qualquer dúvida, o concílio vai continuar. E, portanto, assumiu, digamos assim, as rédeas, como era o seu papel, de conduzir o concílio. E o concílio foi uma enorme realização. O concílio tem um significado muito, muito grande, não foi uma reunião qualquer. Às vezes a gente lê na imprensa que o concílio foi uma reunião de bispos lá com o Papa. Foi uma reunião, e que reunião, né? Uma reunião que levou 4 anos. Né? 4 anos reunidos praticamente todos os bispos do mundo inteiro, com o Papa, trabalho dia a dia, né? Em discussões, em comissões, em ajustes de temas, de textos. Isso foi um grande trabalho e por isso também a igreja vive nestes 50 anos do concílio justamente tentando pôr em prática o concílio. Nós ainda estamos longe de pôr em prática o concílio plenamente. Ainda o concílio tem muito para ajudar a igreja no seu caminho atual. De fato, se a gente for olhar na história, os grandes concílios, eles trouxeram mudanças, mas não simplesmente imediatamente depois, mas no correr da história. O Concílio de Trento, no século XVI, por exemplo, de fato começou a produzir as grandes mudanças 50, 100 anos depois. E assim nós estamos vendo no Concílio Vaticano II, se passaram 50 anos, agora que com maior tranquilidade e serenidade nós podemos de novo retomar e ver o que o concílio propunha, e se nós já pomos em prática, e se temos tanto para fazer ainda para pôr em prática as grandes intuições e orientações do concílio. Voltando a falar um pouquinho do Papa Paulo VI, a gente está tão acostumado com o Papa João Paulo II, que viajou pelo mundo inteiro, o Papa Francisco também que sai por vários lugares. E o Papa Paulo VI foi o primeiro Papa a sair do Vaticano, a ir para outras regiões. Isso é uma curiosidade importante, Dom Gilo. Ele começou a evangelizar fora do Vaticano. É verdade que até João XXIII, o Papa, se muito, saía de Roma para ir a algum lugar próximo de Roma, mas na Itália. Mas havia muitos séculos que nenhum Papa saía da Itália, para não dizer de Roma. E Paulo VI foi, de fato, o primeiro Papa que fez grandes viagens internacionais. Ele fez uma viagem em cada continente, né? E ele, para dizer, ele viajou para a América, ele fez um discurso na ONU, em Nova York, e visitou a Colômbia.
Ele chegou na abertura da Conferência de Medellín, logo depois do concílio. Depois, na Europa, ele viajou também, mais de um lugar. Ele foi também para a África, ele foi para Uganda, na África. Ele foi também para as Filipinas. E foi também, inclusive nas Filipinas, ele sofreu um atentado. Né? E depois foi também para a Grécia. Ela teve um encontro com Atenágoras, o cardeal isto é, o patriarca Atenágoras da Igreja Ortodoxa grega, e foi para Israel, visitou a Terra Santa. De modo que, de fato, Paulo VI descortinou novos horizontes, também um novo modo de desenvolver o seu ministério como sucessor de Pedro. Eu posso dizer, Dom Odilo, que o Papa Paulo VI foi lembrado agora, se tornou um beato, porque ele ajudou na provocação dessas mudanças, foi um homem que foi em busca de novos horizontes. É por aí ou tem algo a mais ainda, Dom Odilo? Bem, primeiramente, ele era pessoalmente uma pessoa muito santa, uma pessoa de grande valor, um homem de Deus, e um homem totalmente dedicado à igreja, um pastor da igreja, depois um grande teólogo, um papa mestre da fé. Só o fato de ele ter conduzido o concílio, claro, o concílio não é obra do papa, é dos participantes do concílio todo, mas o papa à frente, né? Depois de ter conduzido a igreja no pós-concílio com muita firmeza, serenidade e muitas vezes sofrimento também. E, é claro, ele deu à igreja grandes documentos como mestre da fé, como pastor e guia da igreja, né, que foi confirmando os caminhos da igreja, confirmando os irmãos na fé. Então, por isso, ele tem justamente esses méritos pessoais e que são reconhecidos mediante a proclamação da beatificação dele. Mas, é claro, por outro lado, o significado histórico, o significado para a igreja. O fato é que ele foi quase esquecido durante 50 anos, né? Porque ele faleceu em 78, bastante envelhecido, muito doentinho, inclusive meio deprimido. Isso dá para dizer porque foi assim. E veio João Paulo I com aquele sorriso, veio João Paulo II, um furacão, né? Com 58 anos de idade, juventude, viaja o mundo todo com movimento, com uma enorme simpatia, atraindo o povo. Vem Bento XVI, vem o Papa Francisco, de repente se redescobre, se lembra do Papa Paulo VI, que foi muito importante. E o fato de o Papa Francisco querer beatificar o Papa Paulo VI na comemoração de 50 anos do concílio tem um significado todo especial. Que bom. Dom Odilo, então, para nós encerrarmos o programa de hoje, eu gostaria que o senhor desse a bênção para todos nós. Pois não. Hoje nós falamos da igreja. É importante a gente conhecer mais e mais a nossa igreja, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. E conhecer um pouco da história, dos fatos importantes da igreja, é também estar presente à igreja. A igreja presente é o nome do nosso programa. Portanto, queira nos acompanhar e assim conhecer e amar mais a nossa igreja. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.